a largura, vai estar dimensionando as lajes para uma largura unitária, né? Considerando como se fosse uma viga de largura de 1 metro, certo? A gente também viu que a gente precisa saber quem é a altura útil, quem é a altura da espessura da laje, né? Qual FCK vai ser utilizado, todas essas informações a gente precisa no dimensionamento. E para o dimensionamento, a gente pode estar utilizando tanto essas fórmulas que a gente já deduziu durante o início da disciplina, como a gente vai poder estar utilizando essas fórmulas adimensionais. No caso, eu vou passar para vocês hoje o cálculo, o dimensionamento das lajes de acordo com essas fórmulas adimensionais, certo? Que nos remete à tabela, que é essa do KMD, do KZ, certo? E do AS em relação ao KZ. Mas vocês podem estar achando por essas fórmulas aqui também, certo? Aí não usa a tabela. Enfim, vamos para a questão, né? A questão, o exemplo que eu trago para vocês hoje é para calcular e detalhar a armadura do pavimento, certo? De uma laje maciça, cuja planta de forma está indicada a seguir. Logo no próximo slide eu vou mostrar. O que a questão pede? Pede para considerar que as salas serão utilizadas para escritório, certo? E as lajes deverão ter todas as mesmas espessuras. E que o revestimento inferior do gesso para o efeito de cálculo de carga pode ser desprezado, certo? Nesse caso aqui a gente está desprezando o revestimento do gesso. Então, logo, o revestimento do gesso ele não vai ser contabilizado como carga permanente para a nossa laje, para o dimensionamento da nossa laje. Serão admitidos os seguintes dados no projeto. Primeiro, contrapiso, com espessura de 2 centímetros e peso específico de 18 kN por metro cúbico. O piso emborrachado, cujo o peso é 0,2 kN por metro quadrado, já incluso a cola, ou seja, esse dado aqui que ele está dando, do piso, desse piso emborrachado, ele já está me dando o valor por metro quadrado. Então, eu não vou precisar multiplicar por um peso específico, ok? O cobrimento nominal, ele pede para considerar 2,5, certo? 25 milímetros. Considerando que a classe de agressividade ambiental ao qual a nossa edificação está inserida é a classe de agressividade ambiental 2. As vigas, elas têm largura de BW igual a 12 centímetros e a altura de 50 centímetros. O concreto que vai ser utilizado para essa laje vai ser o FCK de 20 megapascal. E vamos utilizar a aço CA50, certo? Então, a planta de forma da nossa edificação é esta daqui, certo? Temos 3 lajes, certo? A laje 1, a laje 2 e a laje 3. A laje 1 tem dimensão de 6 por 6, certo? A laje 2 tem dimensão de 4 por 6 e a laje 3 tem dimensão de 5 por 10, certo? Então, daqui a gente já consegue algumas informações para poder dar sequência aos nossos cálculos. Quais são essas informações que eu tenho aqui? A vinculação, né, de cada laje, eu já tenho como tirar. Observando aqui a nossa laje, eu já tenho como tirar a vinculação, né, para definir em qual caso a minha laje vai se enquadrar, certo? Então, a laje 1, essa borda aqui e essa outra borda aqui vai estar simplesmente apoiada nas vigas. Já essas outras duas bordas aqui, que tem uma continuidade de laje, a gente vai considerá-las engastadas. Da mesma forma para a laje 2. Então, a laje 1 e a laje 2 vai cair no mesmo quadro, né? De apoio a apoio, engaste a engaste, certo? 2 bordas apoiadas, 2 bordas engastadas. Já a laje 3, ela vai ter 3 bordas apoiadas, simplesmente apoiada. Essa borda apoiada, essa borda apoiada e essa borda apoiada. E essa aqui vai estar engastada, certo? Outra informação que eu consigo somente olhando para essa planta, né? Além do caso, eu tenho como definir qual vai ser a relação lambda y sobre lambda x, né? Então,
a gente vai ter que, na laje 1, tanto faz LX como LY, qualquer um dos dados. Por quê? O LX, quem que vai ser o meu LX, minha gente? LX sempre será o menor vão. O LY, o maior vão. Então, para a laje 1, tanto o LX quanto o LY é igual a 6 metros. Já na laje 2, o meu LX é 4, certo? E o meu LY é 6. Observem que LX e LY independem do eixo na qual a minha peça está inserida, certo? Observe que quem vai ser o LY da minha laje L2 vai estar no eixo X, certo? O LY vai estar no eixo X, porque o LY não tem nada a ver em relação ao eixo, e sim a dimensão. Então, o menor vão LX, o maior LY, ok? E a L3 a laje 3 vai estar com um LX de 5 e um LY de 10, certo? Então, aqui eu já tenho duas informações importantes para dar sequência aos nossos cálculos. As vinculações e a relação LY sobre LX, certo? Então, observem que nessa imagem aqui eu consigo já definir, né, o que eu acabei de dizer a vocês. Eu vou ter duas bordas apoiadas para a laje 1 e duas bordas engastadas na laje 1, da mesma forma na laje 2, duas bordas apoiadas e duas engastadas. E na laje 3 eu vou ter 3 bordas apoiadas e uma engastada. A professora aqui já tem o caso, como é que eu vou ver que caso é cada uma dessas, né? Qual o quadrinho que ela vai se encaixar. Aqui, ó, o quadrinho de bares, a gente vem observar, a primeiro quadro de bares, ele me remete a uma laje totalmente apoiada, que não é o caso de nenhum dos 3 da gente, né? Uma das da gente está com duas bordas apoiadas, né? E duas bordas engastadas. Logo, a laje 1 e a laje 2 vai ser caso 4. E essa terceira laje aqui, ela se enquadra no caso 3, onde eu tenho 3 bordas livres e uma engastada. Observe que a 2 também é 3 bordas livres e uma engastada. Só que quem está engastada aqui neste caso seria o menor vão. E no caso da gente, quem está engastado é o maior vão. Por isso, a laje 3 se encaixa no quadro 3, certo? Então, qual o segundo passo? O primeiro passo foi definir qual a vinculação da minha laje. Segundo passo, pré-dimensionar a altura da minha laje. Como é que eu vou pré-dimensionar a altura da minha laje? Eu posso pré-dimensionar através dessa formulazinha aqui, né? Onde eu vou levar em consideração 2,5 menos 0,1 vezes N, que é o número de bordas engastadas, e vezes L, que é o menor valor entre o LX ou 70% do LY, certo? Então, para a laje 1, quem que vai ser o meu L asterisco, né? Vai ser o menor valor entre os dois. Então, LX é 6 metros, né? E 70% de LY, que também é 6, vai me dar 4,20, certo? Então, meu L asterisco para a laje 1 vai ser 4,20, certo? Colocando nesta formulazinha aqui, né? A gente vai ter 2,5 menos 0,1 vezes 2. Por que 2, professora? Porque na laje 1 eu tenho duas bordas engastadas, certo? Então, aqui vai ser 2. Vezes o L asterisco, que é 4,20, que a gente acabou de achar. Tudo isso dividido por 100, eu achei uma espessura de 0,096 metros, certo? Lá na laje 2, da mesma forma, o meu LX é 4, certo? E o meu LY é 6. Logo, eu vou pegar o menor valor entre os dois, que no caso, 70% do LY deu 4,20. E meu LX é 4. Então, meu L asterisco vai ser 4. Colocando também na fórmula que a laje 2 também é igual à laje 1, só tem duas bordas engastadas,
eu vou estar inserindo na fórmula, eu achei uma nova espessura, a espessura para minha laje 2, certo? E a laje 3 da mesma forma. Peguei o LX, que é 5, e 70% do LY, né? O menor valor entre os dois ficou sendo o meu LX, que é 5. Inserindo na fórmula, observem que a laje 3, eu só tenho uma borda engastada, certo? Então, eu consegui achar uma espessura de 0,12 metros. Professora, e agora? Cada uma deu uma espessura. Eu vou fazer cada laje com uma espessura diferente? Não, minha gente. Por que não, professora? Porque a gente, quando vai dimensionar uma estrutura, a gente precisa, certo? Dimensioná-la e analisar a melhor forma de executar, certo? Então, o que é que a gente faz? Eu pego a primeira espessura que deu? Não, também não, né? Se a laje 3 eu preciso de uma espessura maior, eu vou pegar a maior das espessuras que tiver, certo? Porque me garante que na laje 2 eu preciso de uma altura de 9 centímetros, mas se eu fizer uma de 12 vai passar, ok? Então, a gente vai tentar sempre estar otimizando os nossos projetos. Sempre a gente vai verificar de cada uma detalhadamente, porque a gente precisa saber qual a necessidade de cada uma e dimensionar de forma mais execuível possível, certo? Para não ficar cada laje com uma espessura, eu vou adotar 12 centímetros para todas as lajes, certo? Aí, partindo da dimensão que a gente acabou de achar, certo? Da espessura da nossa laje, a gente vai estar achando, quer dizer, ali eu estava falando como espessura, aqui é o de altura útil, né? Eu achei 12 centímetros para a altura útil. A partir da altura útil, eu chego à minha altura, à espessura da laje, né? Que é a espessura total da laje. Então, adotando inicialmente, certo? A gente ainda não sabe qual armadura vai utilizar na nossa laje, mas inicialmente a gente adota sempre o diâmetro de 10 milímetros para começar os cálculos. Por que para começar os cálculos? Porque para a gente começar os cálculos e saber a altura total da nossa laje, a gente vai precisar da altura útil, que a gente calculou agora, pré-dimensionou, do cobrimento, certo? E do diâmetro da barra, para saber qual a altura total da minha laje. Então, na questão, já me disse que eu iria utilizar 2,5 devido à classe de agressividade ambiental ser moderada, ok? Então, eu vou estar colocando, inserindo aqui e achar meu H. Eu vou somar a altura útil, que eu acabei de encontrar, de 12 centímetros, o cobrimento, com relação à classe de agressividade, que é 2,5, certo? E 1,5 vezes o diâmetro da barra. Por que 1,5 vezes o diâmetro da barra, professor? Observem aqui no esquemazinho, certo? Que a gente vai estar calculando. Observe que eu tenho uma altura útil, normalmente vai até o diâmetro, metade do diâmetro da barra. Só que a primeira altura útil vai dar na metade desse diâmetro aqui. Então, eu vou precisar de mais metade desse diâmetro, mais essa barra, mais o cobrimento, certo? Então, é 1,5 diâmetro a ser contabilizado para achar a altura da nossa laje, certo? E com isso, a gente achou uma altura de espessura da laje de 16. Então, logo, a espessura das lajes a gente vai iniciar os cálculos das cargas atuantes e dimensionamento da nossa estrutura com a espessura de laje de 16 centímetros, de acordo com o pré-dimensionamento que a gente fez, certo? Então, com esse pré-dimensionamento, eu consigo ter a espessura da minha laje e eu consigo saber qual o carregamento, né? Qual o peso próprio da minha laje, que é um dos carregamentos atuantes na minha laje como permanente. Então, o que é que a gente vai fazer? 0,16, que é a espessura da minha laje, vezes 25 kN por metro cúbico, que é o meu concreto, né? E eu vou achar qual é o peso próprio da minha laje, certo? Aí, o próximo cálculo de carga permanente, contrapiso. Contrapiso foi dada a espessura de 2 centímetros, né?
Então, a gente coloca aqui 0,02 vezes o peso específico desse contrapiso, que é 18 kN por metro cúbico, foi dado no início da questão, que eu cheguei ao peso por metro quadrado do meu contrapiso. E ainda tem um piso emborrachado, né, que a questão pediu para considerar, e ela já me deu o valor dessa questão, certo? O que é que eu tenho que somar mais? Agora eu tenho que considerar a minha carga acidental, né? Aí lá na norma, na 6120 de 2019, vocês podem achar lá na página 24, certo? Vocês vão achar o peso para carga de escritório, certo? Que é 2,5. Tá lá nessa página aqui, lá da norma 6120. Então, como é que eu vou saber, né? Agora eu vou precisar somar esses carregamentos. Antes de somar os carregamentos, eu preciso dizer a vocês o seguinte: a gente vai fazer algumas verificações antes de chegar a dimensionar a área de aço. Por que a gente vai fazer algumas verificações? A gente definiu a altura da nossa laje, certo? Definiu a espessura da nossa laje e a gente vai precisar verificar se essa laje, o deslocamento dessa laje está dentro de acordo com o exigido por norma, certo? Então, para fazer esse cálculo de verificação das deformações da minha laje, eu preciso levar em consideração a combinação quase permanente, certo? Então, o que é que quer dizer a combinação permanente? A combinação quase permanente é considerar todo o peso permanente, certo? Então, a soma desses três aqui, mais uma parcela da minha carga acidental. Essa é a minha combinação quase permanente, certo? Então, a gente vai estar utilizando esse valor de quase permanente, porque a gente vai fazer uma verificação das deformação da minha laje, certo? Mas, para dimensionar para estado limite último, que a gente vai ver mais a seguir, a gente vai utilizar o carregamento total. Ou seja, essa parcela aqui não vai existir, a gente vai somar simplesmente todos esses carregamentos e vai achar qual o peso total para poder dimensionar para o estado limite último. Para o estado limite de serviço, quase permanente. Para o estado limite último, carregamento total. Ok? Alguma dúvida? Professor, tem como explicar esse 0,4? Explicar o quê? Esse 0,4 vezes esse 2,5. Pronto. A combinação quase permanente, ela me diz que eu devo utilizar toda a ação permanente sem ter nenhum parcelamento dela, no total. E a carga acidental, ela deve ser considerada apenas uma parcela dela, ou seja, 40% da minha carga acidental deve ser considerada. Essa é a combinação permanente. Vai ser a carga permanente mais 0,4 do meu peso, que é a carga acidental, certo? Sempre que eu falar de carga combinação quase permanente, vai ser essa... Professora, está cortando aí, tem um cara com o som ligado. Eu não entendi nada. Pronto, vou voltar à explicação, que tinha o som ligado e alguém não estava entendendo, certo? Então, a pergunta de Bruno é: o que significa esse 0,4, professor? Significa que a gente está utilizando a combinação quase permanente, certo? Então, quando eu falar para vocês que é uma combinação quase permanente, vocês vão utilizar a carga permanente, certo? No total, e uma parcela da carga acidental, ou seja, 40% da carga acidental. Por isso, esse 0,4, porque eu estou tratando de uma ação quase permanente. Ok? Sempre vai ser 40%? Foi? Sempre 40%? Sim, na combinação quase permanente, sim. Vamos para frente. Então... Janiel, você vai disponibilizar os slides de terça e de hoje? Slide de gravação e... eu acho que vou colocar também as normas, certo?
Tá certo. Eu não sei se Obrigado. tanto a 6118 quanto a 6120 de 2019 eu vou colocar. Então, vamos para frente, né? Então, qual é o próximo passo? A gente definiu a vinculação da laje, a gente pré-dimensionou a altura útil, encontrou a altura da minha laje, a espessura da minha laje, e fez a combinação, encontrou o carregamento da minha laje com a combinação quase permanente, certo? Então, eu vou verificar essas flechas para poder dar continuidade aos meus cálculos. Por que eu vou verificar logo as flechas? Né? Porque isso logo no início, professora, porque eu não dimensiono logo a minha estrutura. Porque se essa espessura, ela não passar na flecha, né, exigida por norma, a gente já volta daqui e tenta pré-dimensionar uma outra espessura da laje. Da mesma forma que, se passar com folga, a gente pode reduzir a espessura dessa laje antes mesmo de fazer os cálculos de momento, de achar KMD, KZ, de achar área de aço, para não deixar isso para depois. Então, o ideal é que a gente faça logo para não ter que recalcular muita coisa. Então, para verificar as flechas, a norma 6118 de 2014, ela traz uma tabelinha, certo? Onde a gente pode ver que, para as totalidades da carga, deixa eu ver, a tabela está aqui, não está. Lá nesse item aqui, na tabela 13.3, a gente vai ter várias partes da tabela e a gente vai considerar o que é a parte sensorial. Então, a gente vai ter um limite de flecha para as totalidades das cargas, que vai ser L sobre 250, e para as cargas acidentais, que é L sobre 350, certo? Mas é importante fazer uma observação. Para levar em conta a deformação nas vigas, as flechas limites para essas lajes serão uma parcela do prescrito na norma, certo? Então, a norma, ela diz que o limite é L sobre 250. Só que uma parcela das deformações está na laje, a outra parcela está nas vigas. Então, vamos considerar 2/3 desse limite aqui como deformação da laje e 1/3 de deformação na viga, certo? Então, a gente vai pegar esse limite aqui e acrescentar ainda mais esse outro limite, ou seja, 2/3 dele é o que a nossa laje vai poder deformar, certo? Então, a gente vai admitir que a parcela de deformação da nossa flecha na laje vai ser 2/3 de L sobre 250 quando estiver relacionado às cargas totais. E vai ser 2/3 de L sobre 350 quando eu estiver tratando das cargas acidentais, certo? Então, dessa forma, o deslocamento máximo da laje ela deve ser inferior a 2/3 desse limite aqui, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? 2/3 de L sobre 250, certo? Eu estou tratando aqui, ó, as cargas totais. Observe que eu organizei essa planilhazinha com laje 1, laje 2 e laje 3. Aí eu trouxe o LX, certo? Por quê? Porque o L que eu estou considerando aqui na nossa para verificação da flecha é o menor vão. Sempre será o menor vão, certo? Então, eu trouxe todos os LX de cada uma das lajes. Aí, a flecha limite para o carregamento total, aqui está 375. Por que 375, professora? Porque eu peguei 2/3 desse valor aqui, certo? Então, 2/3 desse valor, do limite da norma, vai me remeter a 375. Então, eu vou fazer LX sobre 375 para cada uma das lajes, certo? E eu consigo obter a flecha limite para a laje 1, 1,6, a flecha limite para a laje 2, de 1,07, e a flecha limite para a laje 3, de 1,33. E isso eu tratando dos carregamentos totais, né, da combinação quase permanente. Quando eu venho para a carga acidental, eu tenho que fazer o quê? 2/3 desse outro limite aqui, ó,
2/3 de L sobre 350. Então, eu botei aqui, ó, 1,14, 0,76 e 0,95. Para que isso, né, professora? Eu não estou entendendo nada. Onde é que eu vou aplicar isso? Observem que a fórmula para o cálculo das flechas, certo? Ela me solicita, né, a carga atuante, o LX, a quarta, a deformação, né, do nosso modo de elasticidade e a altura ao cubo. Esse alfazinho é tabelado conforme a relação LY sobre LX, certo? A partir da relação LY sobre LX, eu consigo achar o meu alfa. Então, o que é que eu fiz aqui, né? Eu peguei o carregamento da combinação quase permanente e já inseri nessa fórmula daqui, certo? O L eu deixei aberto, porque a gente vai fazer para cada um tipo de laje. O módulo de elasticidade vai ser o mesmo para todas as lajes. A altura é a que a gente encontrou, certo? E a gente vai encontrar essa flecha aqui, de acordo com o carregamento que está atuando na minha laje, eu vou ver qual é a flecha imediata da minha laje. Esse aqui vai ser a flecha imediata da minha laje. Então, a flecha imediata da minha laje, eu vou verificar com essa aqui, que é o limite imposto pela norma, certo? Então, a gente vai aplicar essa fórmula e encontrar um valor X. E verificar se esse valor aqui, ele está dentro desse valor imposto pela norma, ok? Para a gente ver se a gente consegue dar continuidade aos cálculos, se a gente tem que diminuir a altura, se a gente tem que aumentar a altura, certo? Então, vamos para frente. Eu deixei de forma genérica essa fórmula aqui, certo? Em relação a L e em relação a alfa, certo? Eu simplifiquei ela, de modo que eu fiquei só com incógnitas LX e alfa. Do mesmo jeito, eu fiz para a flecha para a carga acidental. Coloquei somente a carga acidental, certo? Essa mesma fórmula aqui, porém, eu estou utilizando apenas a carga acidental. Aí, o mesmo modo de elasticidade, a altura da laje é a mesma, e deixei também em função de LX e alfa. Então, a gente vai aplicar de acordo com, achar o alfa, de acordo com a relação LY sobre LX. Então, para a laje 1, que é 6/6, eu tenho um lambda igual a 1. Então, eu venho no lambda igual a 1, certo? E vou olhar, a minha laje 1 se enquadrou no caso 4, né? Então, eu me enquadrei aqui, ó. Então, meu alfa é 2,42. Para a laje 2, o meu lambda deu 1,5. Aí eu venho, procuro 1,5, né? E caso 4 também, né? A laje 2. Então, o meu alfa é 4,38. E para a laje 3, o meu lambda deu 2, né? Que se enquadrou no quadro 3. Então, eu venho e acho o meu alfa, certo? Aí, colocando nas fórmulas, eu fiz uma tabelinha lá no Excel, coloquei laje 1, laje 2, laje 3, os casos em qual cada um se enquadrou, né? Coloquei o LX de cada uma, a relação do lambda, né, do LY sobre LX, o alfa, que a gente acabou de encontrar, ó, observe, 2,42, 4,38 e 5,66, certo? E aqui foi feito o cálculo da flecha imediata. Como? Peguei o LX vezes o alfa, vezes o valorzinho aqui de 6,38 vezes 10 a 7, certo? E assim eu achei a flecha imediata, certo? Aí eu preciso saber de qual é a minha flecha total no tempo, ao longo do tempo, considerando a fluência. Sabemos que as peças de concreto que a gente tem, ela continua a se deformar, além de ganhar resistência com o tempo, ela também vai se deformando ao longo do tempo. Então, a gente precisa, em alguns casos, considerar a fluência. Aqui a gente achou a flecha imediata da nossa laje 1. Mas aí,
depois, com o decorrer do tempo, qual vai ser a flecha máxima nessa laje, né? Então, a gente precisa saber qual é a flecha máxima nessa laje. Deixa eu mostrar a vocês como que foi feito o cálculo da flecha total, considerando a fluência, né? No tempo. Gente, olha, o efeito de fluência, ele é um cálculo que a gente vai fazer realizando, considerando a combinação quase permanente, que é justamente o que a gente achou de carregamento até agora, foi considerando a combinação quase permanente, que é onde a gente pega as cargas permanentes todas e soma mais 40% da carga acidental, certo? Então, o efeito da fluência sempre vai ser feito com essa combinação quase permanente, certo? Aí, o que é que a gente considera? Considera um tempo zero, certo? Para o efeito da fluência. Quem seria esse tempo zero? Seria a idade em meses relativa à data de aplicação da carga ao longo da duração dessa sessão, certo? Então, no caso, a gente vai considerar 14 dias, que é quando vai inserir a carga, que é quando a gente tira a escora da nossa laje, né? Então, pegamos aos 14 dias. O que é que a gente faz? Pega esses 14 e divide por 30, que é o tempo em meses, né? A duração em meses. A idade em meses, onde foi aplicada a carga, eu vou pegar 14 dividido por 30, eu vou achar o T0, certo? Que é 0,47. Então, a gente vai precisar de um coeficiente epsilon, certo? De acordo com a idade do T0, né? Então, a gente vai aplicar, isso aqui é fórmula, certo? 068 é fórmula, 0996 é fórmula, e isso aqui é o que a gente acabou de achar, T0 e T0, certo? Então, colocando na fórmula do coeficiente epsilon, a gente vai encontrar o coeficiente epsilon de 0,53, certo? E a gente precisa do epsilon para o T0, que é 0,53, e um epsilon para o tempo infinito, ou seja, o valor fixo para uma idade maior do que 70 meses. Então, para sempre, o epsilon no infinito, certo? Corresponde a esse valor da idade maior do que 70 meses, e vai ser sempre esse valor aqui de 2, certo? Então, o epsilon T0 é 0,53 e o epsilon no infinito é 2, certo? Então, o efeito da fluência, ela é obtido multiplicando a flecha imediata da combinação quase permanente pelo coeficiente gama F, certo? E a flecha final no tempo infinito. Então, observe, quem que é o gama F, né? O gama F é a variação do epsilon, né? Tempo final, mais o tempo inicial, que a gente acabou de achar, né? Eu disse a vocês, sobre 1 mais 0,ρ. Ρ a gente não tem, porque seria a parcela de concreto comprimido. A gente não considera 0, certo? Então, o nosso cálculo aqui, ele vai ficar dessa fórmula aqui. Então, a gente achou um gama F de 1,47. Seguindo os nossos cálculos, né, que a fluência ela é feita multiplicando a flecha imediata, certo? 1 mais a combinação do gama F. Então, sabendo que a flecha total no tempo infinito vai ser a flecha imediata multiplicado por 2,47. Então, o que é que eu fiz aqui? Peguei a flecha imediata e multipliquei por esse 2,47. E assim eu consegui achar, certo? A flecha ao longo do tempo. Aí o que é que eu faço? Vou comparar com os valores limite da norma. Lembra que a gente fez isso lá no início? Que a norma nos impõe L sobre 250, 2/3 de L sobre 250. Foi esses valorzinhos que a gente achou aqui. Então, comparando, né? A gente está vendo que está passando tranquilamente. Poderia dar sequências aos cálculos? Poderia. Mas vocês estão vendo, vocês conseguem observar que a folga está muito grande, a folga
o limite imposto pela norma é 1,6 centímetros e eu tenho apenas 0,4 de flecha, da mesma forma para a laje 2 e da mesma forma para a laje 3. Ah, professora, não está tudo bem? Não passou? Não está lindo? Tá, gente, mas a gente quer que qual é a função do engenheiro, certo? E o engenheiro estrutural, né? É dimensionar de forma segura e econômica. Então, está dentro da segurança. Eu posso deixar mais econômico? Posso, então vamos economizar mais, certo? Eu fazer uma laje com 16 centímetros de espessura, passando folgado nos limites impostos pela norma, eu posso estar diminuindo essa espessura, porque eu diminuo a espessura da laje, eu diminuo o peso da minha edificação, eu diminuo o consumo de concreto, né? Então, enfim, se a gente pode dimensionar, a gente consegue economizar, vamos ver uma forma de estar economizando, né? Aqui, nesses outros dois quadros que eu trouxe para vocês, é justamente a flecha da carga acidental, né? E o limite imposto pela norma, e também está passando em todos. Então, a gente está vendo que está com folga tanto na flecha ao longo do tempo, certo? A máxima deformação que minha laje vai ter é 0,49 centímetros, certo? Então, a gente pode deformar até isso aqui, vamos tentar fazer o mais econômico possível. Então, como que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora, né? A gente achou, observe que a gente viu, encontrou aqui qual o limite de flecha imposto por norma, né? Então, a gente pode, a partir daí, estar verificando o inverso, fazer o caminho inverso. A gente tinha o peso, a gente tinha o LX, a gente tinha o módulo, tinha uma altura pré-dimensionada, né? E tinha o alfa. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o caminho inverso. Vamos isolar esse H, certo? E utilizar a flecha máxima, né? Que a gente pode, na verdade, como é que eu digo a vocês? A deformação que a gente pode estar tendo, que no caso vai ser a maior aqui na laje 3, né? Então, a gente vai pegar a flecha da laje 3 e vai estar dimensionando uma altura, certo? Então, o que é que a gente fez? Isolou o H, trouxe aqui a flecha limite, que a norma nos limita, né? De 1,33 centímetros, certo? E colocou todo o restante da fórmula que a gente estava utilizando. Observe que aqui na fórmula, ele não me dá um valor de alfa. O valor de alfa aqui é esse aqui, 5,66. Mas observe que eu coloquei aqui 2,47. Por que você botou esse 2,47, professora? Porque a gente está tratando da flecha ao longo do tempo, né? Então, a gente não está tratando da flecha imediata. Então, eu adicionei aqui o 2,47, né? Que a gente multiplica para achar a flecha ao longo do tempo. Enfim, isolando o nosso H, certo? Colocando todos os valores na fórmula, isolando o H, eu vou chegar a esse valor aqui, 0,119 metros, que me corresponde a 11,9 centímetros, que eu posso aproximar para 12 centímetros, certo? Logo, para eu dimensionar minha laje e ficar dentro do limite que a norma me impõe, eu posso ter uma altura de 12 centímetros. Observem aí, a gente baixou 4 centímetros na espessura da nossa laje. 4 centímetros é muita coisa de concreto, certo? Então, quando der para economizar, vamos economizar. Então, a partir daí, eu cheguei a uma nova altura, né? Que eu consigo chegar a uma nova altura útil também. Como que eu chego nessa nova altura útil? É só pegar a altura total e subtrair o cobrimento e, 1,5 vezes a armadura, né? E assim eu consigo chegar
uma altura útil de 8 centímetros para a armadura positiva. E para a armadura negativa, eu vou ter uma altura útil de 9 centímetros, certo? Enfim, já que a gente já redimensionou, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, para não ir o slide errado para vocês. A gente redimensionou a nossa altura da nossa laje para ficar mais próximo do limite imposto por norma, né? Então, a nossa laje agora vai ter 12 centímetros. A gente precisa saber quais são essas cargas atuantes a partir dessa nova dimensão da minha laje, dessa nova espessura, né? Observem aqui, o peso próprio da laje é a espessura vezes o peso específico do concreto. Todo o restante continua. A única coisa que alterou foi essa daqui, certo? Então, o peso próprio da minha laje, que era 4 kg por metro quadrado, agora é 3. Então, a gente somando aqui todas as cargas totais da minha laje, né? 3 do peso próprio, 0,36 do contrapiso e 0,2 do emborrachado, mais a carga acidental, né? Eu tenho uma carga total da minha laje. Pergunta, professora, por que nesse aqui não está a carga, não está a combinação quase permanente? Respondo, porque a partir de agora, a gente vai começar a dimensionar para o estado limite último. Ah, professora, você mudou a altura da laje, certo? E não vai verificar as flechas novamente? Não vou. Por que eu não vou? Não é necessário calcular novamente as flechas, pois a carga final de combinação quase permanente é menor do que a anterior. Observe aqui, se vocês pegarem aqui, 3 mais 0,36 mais 0,2 mais 0,4 vezes 2,5. Eu vou ter uma carga quase permanente, né, que é esse que eu fiz agora, foi uma combinação quase permanente, de 4,56, que é menor do que a anterior que a gente estava fazendo, que era de 5,56. Então, automaticamente, esses valores, eles vão passar naquela flecha. Por quê? Porque a gente dimensionou uma altura para estar dentro daquele limite, certo? Então, dando sequência. Nesse ponto aqui, a gente vai utilizar o carregamento total. Por quê? Porque eu vou dimensionar a minha peça para o estado limite último, certo? Então, vamos dar sequência, né? O sexto passo para o cálculo da nossa laje. O sexto passo para o cálculo da nossa laje é o cálculo dos momentos atuantes, certo? A partir daquelas formulazinhas que eu já mostrei a vocês, né? Que levam em consideração o MIX, certo? MY, M'X, M'Y. Esses dois aqui equivalem ao momento positivo, certo? No eixo X, momento positivo no eixo Y. E aqui equivale ao momento negativo no eixo X e o momento negativo no eixo Y, ok? Então, a gente vai utilizar agora dessas tabelinhas aqui para poder achar qual o MX, qual o MY das nossas lajes, certo? Então, a partir de agora, a gente vai o quê? Observar o lambda e chegar no caso que a nossa laje se enquadra para poder retirar os coeficientes que a gente precisa. Por quê? O carregamento eu já tenho conhecido, acabei de encontrar, 6,06. O LX eu também tenho conhecido e a divisão por 100. Eu só preciso do coeficiente mesmo para encontrar o momento atuante na minha laje, certo? Então, de acordo com a laje 1, né, que é o caso 1 e a relação lambda deu 1, a gente vem para aqui, ó, caso 4, certo? A relação lambda, que é o LY por LX, igual a 1, né? Eu vou encontrar o MX, que foi 2,81. Então, eu insiro na fórmula 2,81. Aí, insiro o carregamento que a gente acabou de achar, carregamento total, o vão, né? O menor vão, dividido por 100.
Assim, eu achei o momento, meu momento em X, certo? Que é 6,13 kN vezes metros por metro, certo? Observem que a gente está dimensionando tudo para uma faixa unitária de 1 metro, certo? Então, cada metro de laje eu vou ter esse carregamento aqui. Observe que para achar o meu X, que no caso aqui seria o carregamento negativo em X, né? Eu vou levar em consideração o milhinha X, que é 699, certo? Então, coloca na fórmula todos os dados e a gente chega ao momento negativo, né? No eixo X. Observe que para o caso 4, tanto o Mi Y e o milhinha Y vão ser iguais. Então, o meu momento em X e o meu momento em Y vão ser iguais. Por quê? Porque o Mi X e o Mi Y são iguais. Já os meus momentos negativos também vão ser iguais. O meu XX e o meu XY, que são os momentos negativos, tanto no eixo X quanto no eixo Y, vão ser iguais porque o meu milhinha X e o meu milhinha Y são os mesmos, certo? Então, o que foi que eu fiz? Peguei essas informações e coloquei numa tabela para ficar mais organizado, certo? Vocês vão utilizar bastante o Excel, facilita também bastante a vida da gente, né? Então, lançando lá no Excel todos os dados, LX, lambda, aí o carregamento, eu já coloquei uma coluna com a multiplicação do P vezes L ao quadrado, né? Para poder depois estar só inserindo, multiplicando o X vezes esse dividido por 100, né? Que aí eu chego ao momento, o momento X, certo? Do mesmo jeito aqui para o momento Y. Eu só pego esse valor vezes esse dividido por 100, certo? E assim a gente monta uma tabelinha toda bonitinha e acha todos os momentos, né? Aqui eu tenho os momentos positivos no eixo X, a laje 1, laje 2 e laje 3, momentos positivos no eixo Y, da laje 1, laje 2 e laje 3, momento negativo no eixo X e momento negativo no eixo Y, certo? O que é que eu vou fazer agora, né? Eu vou precisar verificar qual é a altura útil mínima, se tudo isso que eu mencionei está dentro dos conformes para a gente dar sequência ao nosso dimensionamento. Tá, professora? Por que eu preciso verificar isso também, né? Porque a partir do momento que a gente insere os carregamentos, a gente sabe que a peça vai ser fissurada e a gente vai ter uma necessidade de uma altura útil mínima. Então, a gente vai precisar verificar se a nossa peça está dentro do exigido por norma. Então, a altura útil mínima, a gente pode utilizar essa fórmula aqui que eu passei para vocês nas aulas passadas, né, que leva em consideração a raiz do momento de cálculo dividido pelo BW e o FCD, certo? Então, para a armadura positiva, eu vou pegar o máximo momento, né, o momento mais alto dos três, para a armadura positiva. Então, eu venho e pego o momento mais alto, certo? Que foi 9,86, vezes 1,4, porque aquele momento ali é um momento característico, eu multiplico por 1,4 para se tornar um momento de cálculo, certo? O BW vai ser unitário, né? Vai ser como se fosse para 1 metro, como eu já disse a vocês, a gente vai sempre dimensionar nossas lajes para como se fosse uma viga de 1 metro. E o FCD em relação ao meu FCK minorado, né? Que é 21.000 dividido por 1,4. Achei uma altura útil mínima de 0,62, certo? Então, o que é que significa isso? Significa que a altura útil mínima deveria ser isso aqui. Mas eu adotei 8. Tá dentro? Beleza. A que eu adotei está maior do que o mínimo, podemos continuar nossos cálculos, certo? Problema
seria se a gente tivesse feito todos esses cálculos, chegasse aqui e a altura adotada fosse menor do que a altura mínima necessária, né? Então, para a gente aqui está tudo ok. A gente adotou a altura útil de 8 centímetros e a altura útil mínima é 6,2 centímetros, certo? Para a armadura negativa, né, eu pego o maior momento da armadura negativa, que foi 18,7. Faço o mesmo cálculo, multiplico pelo fator de majoração, divido pela faixa unitária e o fator deve ser minorado. Eu achei um D mínimo para a armadura negativa de 0,85. Também está dentro do que a gente planejou, porque a gente adotou para a armadura negativa 9 centímetros, certo? Dando sequência. Então, se tudo está dentro dos conformes, as flechas estão batendo, a altura última mínima necessária também está sendo atendida, eu posso chegar agora que eu vou dimensionar, de fato, a armadura para a minha laje, certo? Como que eu vou dimensionar? Utilizando o KMD, certo? Para achar a KZ e achar a área de aço. Então, a gente vai estar utilizando o KMD, né? Como é que foi a fórmula do KMD? Esta daqui, a gente já fez também uma simplificação já nas fórmulas, porque o DW não muda, a altura útil não muda, o FCD também não muda, certo? Então, eu achei já uma simplificação, para a gente estar inserindo lá na planilha, de forma simplificada, a nossa fórmula para o KMD, que vai ser 0,0153 vezes o momento que a gente achou para determinado eixo, para determinada laje, certo? Da mesma forma, foi feita uma simplificação para a área de aço, né? Porque a gente deixou em função de M, que é o momento, e de KZ, que a gente ainda não tem. Então, o restante que a gente conhece e não se altera, a gente simplificou, certo? A fórmula do AS. Então, é só pegar o momento que a gente achou MX e multiplicar por 0,153, que eu acho qual é o KMD. Achando o KMD, eu vou para a tabelinha, ó, aquela tabelinha que eu mostrei a vocês nas aulas anteriores. Eu vou para a tabelinha e vou procurar aqui 0,09, ó. Venho. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Ó, venho e achei aqui 0,9, né? Dá o KZ 0,9439. Só circulando aqui. Então, eu peguei o KZ obtido através da tabela e consigo achar a minha área de aço, certo? Então, só colocando na fórmula, eu chego a uma área de aço de 2,61. Gente, observem o seguinte. Aqui eu acabei de achar a área de aço necessária, certo? Para a área de aço necessária para a armadura positiva no eixo X. A gente está executando o dimensionamento de uma laje, certo? Que vai ser bidirecional. Eu vou ter armação no eixo X e no eixo Y, certo? E aqui eu fiz o cálculo para a armadura positiva no eixo X. E a gente vai fazer tudo isso para todas as lajes, tanto a armadura positiva quanto a armadura negativa, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, a tabelinha lá do Excel nos ajuda a organizar tudo isso melhor. Foi o que eu fiz. Fiz uma tabelinha onde eu coloquei aqui, que são os momentos, né? Momento positivo em X, positivo em Y, negativo em X, negativo em Y. Em seguida, coloquei os momentos, certo? Em quilonewton vezes metro por metro, certo? De cada um, que a gente já achou na tabelinha anterior, certo? Esses momentos que a gente achou nessa tabelinha aqui. E, em seguida, eu achei o KMD, né? Achei o KMD para achar o KZ. De posse do KZ, eu consigo achar a minha área de aço,
certo? Então, eu achei a área de aço para o eixo X, que foi aquela que eu mostrei para vocês bem direitinho. Achei a área de aço para o eixo Y, da armadura positiva, né? A armadura negativa, também achei a área de aço para a armadura negativa, tanto aí para a laje 1, para a laje 2 e para a laje 3, certo? Então, qual o próximo passo, né? Detalhamento dessas armaduras. Eu consegui achar a área de aço de cada uma delas. Eu preciso detalhar essas armaduras. Observem que a norma, ela também nos determina quem é diâmetro máximo, quem é diâmetro mínimo. Então, o diâmetro máximo das barras é dado por H, ou seja, a altura da laje, dividido por 8. Então, o diâmetro máximo das nossas barras vai ser, no máximo, 15 milímetros, certo? E o mínimo diâmetro da nossa armadura, ele pode ser dado por essa fórmula aqui, do AS mínimo, a área de aço mínimo, né? Que é 0,15%, que a gente achou nessa tabelinha aqui, ó. De acordo com o FCK do nosso concreto, eu acho qual é a relação, que aqui é um rhozinho, né? Na verdade, a fórmula é rho, BW vezes H, certo? Então, 0,15% vezes o meu BW, certo? Que o BW aqui, minha gente, a gente está sempre dimensionando para 1 metro. Por isso que está aqui, ó, 100 centímetros. E o H da minha laje, que foi 12 centímetros. Eu acho uma área de aço mínima de 1,8 centímetros quadrados. Observe o seguinte, a minha área de aço mínimo para a minha laje seria 1,8. Se essa área de aço aqui, que eu tivesse achado aqui no meu eixo X, fosse menor do que 1,8, eu poderia usar o que eu achei? Não. Eu sempre vou ter esse parâmetro de armadura mínima, certo? Se aqui tivesse dado 1 limpo e seco, a gente teria que utilizar 1,8, certo? Eu vou adotar para a nossa laje o diâmetro de armadura para a armadura positiva de 6,3 e para a armadura negativa o diâmetro de 10, certo? Então, observem o seguinte. Eu tenho como saber o espaçamento entre essas barras. Então, para as armaduras de 6,3, como que eu vou saber qual é o espaçamento entre as barras, né? Eu vou pegar a área de aço da barra que eu adotei, que é de 6,3, certo? A área de uma barra de 6,3 é 0,31,5, né? 0,315, arredondou aqui para 3,2, certo? Centímetro quadrado. E dividir pela área de aço mínimo. Então, o espaçamento mínimo entre as barras deve ser 18 centímetros. Para as barras que eu adotei 10 centímetros, eu faço o mesmo cálculo, certo? Pegando a área de aço da barra, que a área de aço da barra de 10 milímetros é 0,80 centímetros quadrados, certo? E divido pela área mínima. Eu chego a um valor de espaçamento mínimo de 44 centímetros. Mas observem o seguinte, o espaçamento máximo adotado entre as barras tem que ser menor do que 20 centímetros, certo? Então, esse aqui eu não aplico, ok? Vamos para frente. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu achei qual o espaçamento para a minha barra, certo? Que com a área de aço que eu achei. Como eu não vou usar a mínima, eu vou usar a que eu encontrei, né? Que é 2,61 para o eixo X. Observem que eu estou fazendo tudo detalhado para o eixo X, para a armadura do eixo X positiva. E o restante dos cálculos eu coloco na planilha e faço esse mesmo cálculo para todos eles, certo? Então, para a armadura positiva, eu estou utilizando o diâmetro de 6,3 e divido pela área de aço. Então, eu cheguei a um valor de 0,123, que me dá 12,3 centímetros, e eu posso arredondar, na verdade, para ficar mais execuível, né, as distâncias, 12,5, tá bom?
Então, eu tenho, a partir desse espaçamento encontrado entre as barras, eu consigo definir o número de barras necessário para minha laje, né? Então, como é que eu acho o número de barras necessário para minha laje? Eu vou pegar o vão, certo? E dividir pelo espaçamento que eu acabei de encontrar. Então, o nosso vão é 600 centímetros, dividido por 12,5 centímetros, eu encontro o número de barras necessário no meu eixo X, certo? Da minha laje, eu vou precisar de 48 barras, certo? Gente, eu passei muita informação para vocês até agora, certo? Mas a aula está gravada, certo? E ainda falta alguns passos para a gente concluir o detalhamento de uma laje, que seria o quê? A gente já encontrou o número de barras, né? A gente precisa saber qual o comprimento dessas barras, certo? Vai ser 600 centímetros? Temos que ver, né? 600 centímetros é a distância de eixo a eixo de apoio, né, das nossas vigas. Isso aí eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar muito conteúdo, né, que já foi muito conteúdo até agora ministrado. Então, na próxima aula, eu vou trazer o restante do detalhamento desse dimensionamento de laje. Mas, pelo que eu passei para vocês até agora, já dá para vocês iniciar o trabalho de vocês, certo? Então, na terça, a gente conclui essa parte de detalhamento de laje para mostrar a vocês como que vocês devem entregar o detalhamento dessa laje, como fica desenhadinho na planta, quais os comprimentos, como que é a nomenclatura, como que é um projeto de uma laje, certo? Essa finalização fica para terça-feira. Gente, alguma dúvida? Na combinação quase permanente, aquele 0,4 vem da tabela 11,2, né? Que é o gama F2. E aí o que é para a gente envia pode ser até terça? Enviar o quê? O trabalho? Sim. Não, na terça eu ainda vou passar mais coisas, se vocês não entregar, deixa eu ver a data aqui. A data da entrega do trabalho de vocês, dia 26, na quinta-feira. Eu concluo o conteúdo na terça e vocês vão entregar na quinta-feira. Então, a gente vai fazendo essa parte hoje e espera de terça, né? Exatamente. Tá bom. Sim, toda essa planilha você pode colocar tudo no Excel, certo? Porque todas as lajes vão ter que ser feitos os mesmos cálculos. Então, é isso aí, a gente tem que tentar otimizar ao máximo, e eu aceito a planilha que vocês vão ter que me enviar também, certo? Do trabalho, mas pode sim colocar no Excel. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Então, até terça.